como sempre, levando informação, trazendo informação, compartilhando informação através da equipe Espirais de Luz e do Centro Online Espirais de Luz para vocês. Gente, o tema de hoje é um tema bem delicado e o título ficou interessante: o câncer, inimigo da matéria, irmão do espírito. Então, mês de prevenção ao câncer de mama e colo de útero, mês também que parabenizamos os médicos. Vamos tratar de um assunto delicado, que hoje em dia podemos ver que existe uma relação do espiritualismo com a ciência, ao menos em alguns tratamentos, o que se torna fundamental para entender e tratar doenças como o câncer. Mas ainda é necessário e vital compreendermos que a cura começa na alma e não no corpo, ou seja, é necessário tratar o doente e não somente a doença. Precisamos cuidar também do espírito e não apenas do corpo. E uma das doenças mais assustadoras, o câncer, ele encontra na doutrina espírita informações, instruções, consolo, conforto, orientações e até mesmo cura. Tudo isso porque possui explicações lógicas para a dor. É interessante nós entendermos que existe aí a necessidade do tratamento do espírito, não só do corpo. Mas por que eu estou falando isso? Porque quando você vê alguém que recebe um diagnóstico de câncer, a primeira coisa que aquela pessoa faz é abaixar a cabeça e pensar: vou desistir da vida. Exatamente, porque é uma doença que não tem cura, é uma doença que é assustadora e ao mesmo tempo ela te deixa com a sensação de que você não vai ter chance, você não vai superar, não vai sobreviver, não vai conseguir melhorar-se. Bom, em cima disso, adotando a ideia de que o espírito é o agente importante no processo de tratamento e cura dos doentes, pensamento hoje que está presente em muitas culturas ao redor do mundo, aliás, há séculos, né? Alguns médicos estão vindo modificando, né? Eles estão modificando a condução do tratamento desta doença, implementando a fé e o tratamento psíquico de seus pacientes. A relação entre espiritismo e medicina hoje em dia é fundamental para bem entendermos as doenças, preveni-las e tratá-las. Citação bem específica feita pelo médico cirurgião, professor, palestrante e escritor Paulo César Frutuoso sobre o câncer. O Paulo César, ele trata exatamente o câncer e ele associa isso ao espiritismo. E é baseado em sua entrevista e outros artigos que vamos explicar um pouco desse processo para vocês entenderem. Então, ainda existe, sabe, gente, na classe médica, muitos descrentes, relutantes sobre essa união. Mas sabemos que ainda há uma resistência por parte de muitos, justamente por olharem o mundo de uma forma científica bem crua, ignorando o fato que todos evoluímos e a ciência ainda tem muito para descobrir. Mas já sabemos de como é necessária essa união entre médicos, pacientes e Deus, o que nos leva a estudar e compreender as realidades espirituais envolvidas nessa situação, no caso o câncer, e já se pode analisar a doença através de uma visão de suas causas extrafísicas, o que explicaria até mesmo a incidência do câncer em fetos dentro de um ventre, que é uma coisa que acontece sim, e às vezes até com muita frequência. Então são muitos os motivos para o processo reencarnatório começar já com câncer em feto, né? Principalmente quando este é impedido de nascer, como é o caso de, por exemplo, o que caracterizaria isso? O feto teve um câncer no útero da mãe e nem nasceu. Vocês já pararam para pensar que todo o processo de resgate de um espírito suicida está interligado ao tempo de vida e à causa da morte dele? Então, o que acontece? Um espírito suicida que precisava viver mais 4 meses, ele vai viver 4 meses no útero de uma mãe.
ele completa a sua tarefa. Em seguida, ele completando aquilo que ele, considerado como dívida, deve para o cosmos, ele pode dar sequência para o seu processo de evolução. Então, ele retorna para o plano espiritual já livre dessa dívida, desse problema, né, que ele gerou para ele mesmo, cometendo o ato de se matar. Bom, nesse saldinho aí de pouco tempo em vida para completar, infelizmente eles adiantaram sua partida, de alguma forma eles precisam completar essa pendência e seguir em frente na sua evolução. Então, hoje em dia, com uma tecnologia mais avançada, dá para prever e cuidar de tudo antes que aconteça, mas a compreensão racional e científica de muitos desses processos, que parecem ser injustos aos olhos materiais, pode ser de grande ajuda para os médicos e pacientes entenderem que a cura começa na alma, no espírito, que ainda carrega os registros e cobranças das vidas anteriores. Então, o câncer, ele é uma doença que realmente tem uma grande parte como teor dela, o resgate reencarnatório, que você fez e viveu em outra vida. Como ainda temos um vasto caminho para conhecer os componentes psíquicos que causam esse problema, que ainda são inalcançáveis pela ciência humana atual, o primeiro passo a ser dado pela medicina é o reconhecimento da existência do espírito como verdadeiro guia de todas as somatizações que aparecem em nosso corpo no decorrer de nossa trajetória. Então, falta pouco para isso acontecer. O próprio Cristo disse que somos resultado do conjunto de nossas obras. Então, nesse momento, não há como negar a pluralidade das vidas, a reencarnação. As causas das vidas passadas são um dos principais fatores relacionados ao aparecimento de um câncer na vida de alguém. O câncer é uma tentativa de reequilíbrio, gente. Uma espécie de aviso e, ao mesmo tempo, pedido de tempo para aquele ser que não soube elaborar e conduzir suas emoções no seu trajeto. E em muitos casos, ele achou que daria conta de tudo. E olha só que interessante. Antes de eu falar mais um pouquinho, é a hora que a gente fala que o câncer é amigo. Ele é amigo do espírito? É. Ele é inimigo da matéria. Por quê? A matéria não tem força para lutar contra o câncer. Ela cede e ela é consumida por ele. Mas, se nós alimentarmos o pensamento materialista disso, nós vamos achar injusto. Mas se a gente entender que existe, além da matéria, aquilo que alimenta essa matéria para viver, que é a nossa essência, a nossa luminosidade, o nosso espírito, aí nós vamos compreender que essa matéria é somente um fardo sendo utilizado para a melhora de algo mais, que seria o habitante dela, o espírito, que é mais importante do que a matéria. A matéria não tem importância, ela tem durabilidade pouca, ela é frágil, ela é suscetível a qualquer intempérie, qualquer coisinha destrói, tanto que nós estamos vivendo uma pandemia, não é verdade? Então, tanto funciona esse momento, o câncer, né, ele funciona como resgatador, quanto ele também funciona como interruptor para um ser, sabia disso? Porque ele já atingiu, aquele ser que já atingiu sua meta em algo, já mudou o que tinha que mudar, ou precisa mudar muitas coisas em sua vida, ele precisa interromper seu trajeto atual para abraçar um novo projeto futuro, que será mais proveitoso do que esse que ele está vivendo agora. Para vocês entenderem, é assim, olha, é quando um espírito, vamos supor, uma pessoa muito boa, ela descobre que ela tem um câncer, e aí o câncer já está num nível avançado, já virou uma metástase. Aí o que acontece? Ele vai desencarnar. E aí a pessoa fala assim, mas aquela pessoa era tão boa, ele não merecia isso. Deixa eu te falar, aquela pessoa chegou num ponto que ela já se tornou boa o suficiente para aquele corpo que ela habita. Então aquela tarefa dele já foi cumprida.
precisa ser interrompida ali para ele não acumular mais dívidas como espírito vivente, para ele não causar mais problemas para ele como espírito que já atingiu um grau de evolução. Então é necessário que ele desencarne para ele conseguir voltar para o plano espiritual, abraçar um novo projeto mais sublimado que vai fazer com que ele tenha uma oportunidade melhor de crescimento coletivo para as populações que ele é capaz de influenciar com aquela evolução e bondade dele. É interessante. O que acontece? De acordo com os psico-oncólogos, olha gente, tá aí um termo novo que eu aprendi, psico-oncólogos, são pessoas que são médicos da oncologia, que são psicólogos, tá? Interessante demais. Liberato e Macieira, são dois psico-oncólogos bem famosos. Quando adoecemos de câncer, a dimensão espiritual propicia aos pacientes o desenvolvimento da esperança de um significado para essa doença e de um propósito e sentido para a vida. O que favorece coisas que você, se comete uma eutanásia, você se priva disso. É o amadurecimento pessoal, a integridade e o enfrentamento da situação vivenciada. São 3 situações que te elevam como espírito. Então, ponderar sobre as questões da vida, o significado da existência, suas crenças no pós-morte e também permitir que faça certos reparos, resolvendo pendências que tiraram sua paz de espírito, tudo isso é o objetivo maior dessa intempérie que se alastra pelo mundo. Então, por mais que seja doloroso, o fato é que o câncer, na verdade, é um amigo do espírito. Somente através dele é que esse ser vai saber valorizar o tempo de vida ou dar o primeiro passo para conseguir evoluir, estagnar seus pensamentos rudes com as atitudes de revolta. Olha, é incrível, porque o certo é que sempre no processo final de cada ser, ele se vê obrigado a ceder para sentimentos como humildade e resignação. Tudo acontece porque ou já estávamos com nossos espíritos adoecidos pelos sentimentos ainda materialistas ao ignorar a vida futura, ou seja, a vida espiritual, e acreditarmos que tudo se resume em vingança e satisfação pessoal, ou talvez tenhamos feito isso repetidas vezes nas existências anteriores, o que deixa uma marca em nosso espírito. Então, para vocês compreenderem, as nossas falhas em outras vidas deixam marcas em nossos perispíritos, que são acúmulos energéticos que não, às vezes não são resgatados numa ou em outra vida, e aí quando você reencarna mais uma vez, está tão grande esse acúmulo que ele se somatiza de alguma forma. Uma diabetes, um câncer, uma doença genética, né? Enfim, N situações, tá? Que podem acontecer, mas sempre drásticas. Então, gerando esse acúmulo energético suficiente para gerar um tumor em qualquer parte do nosso corpo físico. Isso explica também o fato de pessoas boas serem acometidas desse mal. Não há quem não mereça o que lhe acontece na vida material. Como espíritas, temos consciência que ainda estamos na era de provas e expiações, e todos os envolvidos na vida atual têm ou tiveram que resgatar várias das suas dívidas de alguma forma. Para a humanidade, ainda é difícil e dolorido a dor do outro, ou mesmo ficar de mãos atadas apenas esperando o inevitável. Mas se o homem abrisse sua mente para a lógica da espiritualidade, talvez esse sofrimento diminuísse e a própria medicina, num futuro próximo, embasada nesse pensamento, possa descobrir a cura de várias doenças que estão classificadas como finais, né? Terminais. Então, nesse momento, gente, é um momento que nós temos consciência de que o Espiritismo, ele trata isso de uma
maneira mais madura. A gente para de ter, não é que a gente não tenha compaixão daquela pessoa, mas a gente, compaixão é algo, dó é outra coisa totalmente diferente. Quando você tem dó de alguém, você praticamente rebaixa, né, aquela pessoa a uma incapacitação extrema. Você tem dó daquele ser. Ter compaixão é aquela pessoa que passa por uma empatia, é aquela pessoa que imagina a dor do outro, é a pessoa que se coloca no lugar do outro e fala, meu Deus, ele não tem capacidade de levantar da cama, eu tenho, eu posso fazer por ele, eu vou fazer. Isso é compaixão. Então, quando a gente acha que o câncer, ele está ali como usam até aquela palavra, né, que eu não costumo não falar, aquela palavra feia, fala que isso aconteceu na vida da pessoa, a pessoa deveria avaliar o que é o câncer na vida dessa pessoa. Porque ele promove a mudança dessa pessoa. Se aquela pessoa é uma pessoa que está com câncer e é orgulhosa, ela começa a se tornar humilde. Ela começa a não destratar as pessoas. E, ao mesmo tempo, essa dor gerada nesse ser causa ao seu redor outra dor. A dor da incapacidade de não poder fazer nada. E aí as pessoas começam também a se tornar melhores por causa disso. Então as pessoas abraçam causas. Nós tivemos o quê? Situações de pessoas que perderam outras pessoas para o câncer. E acabou essa situação, a pessoa desencarnou, essa mãe, esse pai, essa família abrem ONGs para atender casos parecidos com o do seu filho, que se tivessem identificado antes, teria como não morrer de câncer. Então, olha só, o homem, o ser humano, ele só é acometido de um câncer súbito para desencarnar quando aquilo for realmente a tarefinha dele. Mas quando ele tem a possibilidade de passar por um problema cancerígeno que tem tratamento e cura, e ele não procura isso, ele é negligente com a sua atitude, com certeza ele não vai ter aquele mérito de regeneração, ele vai passar pelo processo. Mas isso daí, gente, é uma questão de escolha. Todos nós, por isso que eu falo, o sofrimento é uma escolha. Você vai sofrer com o diagnóstico antes de saber se tem tratamento e cura, se você quiser. Se você não quiser, você vai falar, não, bom, eu estou com isso, vamos saber mais sobre isso, para me saber em que ponto eu estou, para eu sofrer ou não. Ou eu encarar a vida como ela tem que ser encarada, com alegria, felicidade e esperança. Então, enquanto a medicina, tá, não acontece, né, a responsabilidade do que pode acontecer é sua. Então, observe você mesmo, evite todos os abusos físicos, se afaste de pensamentos e sentimentos que causam descontrole e insatisfação. Enfrente seus medos e abandone seus vícios, porque tudo demais faz mal para o corpo. E quanto mais você se afastar da ideia materialista e se concentrar em aumentar sua riqueza moral, meu amigo, mais chances você terá de curar seu perispírito de possíveis fatalidades como o câncer. E olha, vou repetir 1000 vezes. Nós somatizamos o que o nosso espírito sente. Então a doença, ela não chega primeiro no corpo físico, não. Ela chega primeiro em seu espírito. Você assimila aquilo, você alimenta, eu vou ter isso, eu vou passar por isso, eu vou ser assim. As pessoas alimentam isso. O nosso pensamento, ele é um ativador de situações e acontecimentos em nossas vidas. Então, quando você nota que isso está acontecendo, o que você faz? Você começa a não somatizar. Se você recua e fala, não, eu não vou permitir que isso aconteça na minha vida. Isso, não preciso disso. Então, eu vou repetir de novo, o sofrimento é uma escolha. Escolha se você quer sofrer ou se você quer melhorar. E para você melhorar, você tem que melhorar primeiro o quê? Dentro de você.
Aí seu corpo para de doer. Você para de sentir dores o dia inteiro. Você para de se importar com fulano ou beltrano que não te trata bem. Você começa a se tratar bem. Se você não se tratar bem, ninguém vai te tratar bem. E você quem tem que fazer essa parte. Você tem que se cuidar, você tem que se amar. Cuide-se, ame-se. Primeiro, ame-se bastante, cuide-se bastante. Mas é um amor sadio. Eu não estou falando de um amor egoísta. É um amor sadio. Porque na hora que você entender o que é um amor saudável, você vai olhar para o seu próximo e vai conseguir amar aquela pessoa do mesmo jeito que você se ama. Você vai deixar de que aquela pessoa não passe. Você vai deixar para lá, de lado, aquela situação de eu não vou ajudá-lo. Você vai começar a ajudar, porque você não quer que aquela pessoa sofra, como você já sofreu. Então, tudo isso é uma questão de você colocar-se no lugar do outro. Então, sejamos empáticos aos pacientes de câncer, sejamos firmes, fortes e positivistas para as pessoas, mesmo para aquelas que estão em fase terminal do câncer, que a gente sabe que não tem como retroceder, mas vai lá, pega na mão daquele paciente todos os dias e fala com ele assim: meu amigo, a sua vida na Terra, no plano físico, vai encerrar aqui, mas a sua vida no plano espiritual vai começar. Então, leve com você a única coisa que nós temos, que é o maior tesouro da nossa essência: a esperança. Eu acho que ficou muito claro para todos vocês. Eu espero que eu tenha falado o suficiente para poder mudar muitos conceitos por aí de que o câncer é um monstro. Ele é um amigo. Ele é um amigo porque ele causa dor. E a dor é o único processo que ainda nós reconhecemos na era de provas e expiações como aquele que nos purifica, nos eleva ao espírito. Gente, curte nossa página lá no Facebook, Espirais de Luz. Vai no YouTube, se inscreva, ative o sininho e aguarda que tem mais palestras vindo por aí, todas editadas para vocês. Muito obrigado, até a próxima. Beijos de luz.